Na verdade, eu estou aqui me auto-representando e também representando a professora Darlene. Nós duas, de 2010 a 2014, fomos tutoras do PET Saúde da Família. Eu no município de Palhoça e a professora Darlene no município de Florianópolis. A professora Darlene não está aqui hoje porque ela está em viagem, mas tenho certeza que ela estaria muito feliz de compartilhar, e eu vou tentar fazer uma parte do relato das ações de Florianópolis, porque durante todo esse período, e já vou começar assim, esse foi um dos grandes ganhos para mim pessoalmente, com a participação do PET, as nossas ações sempre foram planejadas conjuntamente, né? Para mim é uma surpresa, eu sou fisioterapeuta e sou profissional de educação física. Quem é fisioterapeuta aqui, ou é estudante, ou quem é profissional de educação física ou é estudante, sabe que agora que a gente está começando a ter um trabalho de formação voltado para a atenção básica nesses cursos. E quando eu comecei no PET, a gente já tinha um ensaio no curso de fisioterapia da Unisul de acesso, né, ao serviço, mas era um trabalho muito pontual. A oportunidade que nos foi dada de ter contato com profissionais e estudantes dos outros cursos de formação da área da saúde, e também, eu sempre friso isso, com o serviço social, foi um ganho que ninguém pode tirar da gente, né? A professora Darlene é do serviço social, e eu sempre falo para ela que eu não sei o que seria da nossa vida na saúde se não fosse o povo do serviço social. No nosso caso, no Saúde da Família, pela peculiaridade mesmo da proposta, vocês vão entender rapidamente o porquê dessa minha fala. Tanto o PET Redes quanto o PET Vigilância tem um viés de pesquisa muito forte, né? As ações planejadas e desenvolvidas nos planos de trabalho de vocês estão todos muito voltados para a questão da pesquisa. No nosso caso, na Saúde da Família, no Saúde da Família, a pesquisa acontece, porém ela é um resultado da atividade de campo. A gente trabalhou durante esses 4 anos predominantemente com ações de extensão. Então o nosso trabalho era lá na mão na massa, né? Efetivamente. Tanto Florianópolis quanto Palhoça se organizou, né? Os grupos de PET se organizaram de uma forma a dar conta de atender as demandas de 4 centros de saúde de cada município. No meu caso, né, no nosso caso em Palhoça, nós nos organizamos em grupos de trabalho, né, dentro do grupo PET Palhoça, nós nos dividimos em grupos de trabalho, 6 grupos de trabalho, liderados por preceptores, e em Florianópolis, a Darlene também teve um grupo dividido em 4 grupos de trabalho, liderados por preceptores que estavam nos centros de saúde. Vou tentar explicar um pouquinho a logística, que para nós no início também era bem difícil, depois fluiu, né? Mas no começo, para a gente conseguir se organizar operacionalmente, foi um pouco complicado. Aí o Zé acompanhou também no início, que também estava com a gente, e o Áureo o tempo todo fazendo as nossas reuniões gerais ordinárias e tentando consenso, né, Áureo? E até para discutir se a gente ia de jaleco, ou ia de branco, ou ia ter um colete, ou ia de camiseta, era, né? Imagina pessoas de formações diferentes, cada uma inserida num contexto diferente, né, profissional. Cada um tinha seus motivos para querer jaleco, ou querer camiseta, ou querer colete, enfim. E estou falando disso porque isso dá um exemplo de como as nossas decisões sempre foram decisões fortes e bem estabelecidas, porque foram discutidas no grupo. Tudo sempre foi muito discutido em grupo. Então, em Florianópolis, os 4 grupos tutoriados pela Darlene estavam vinculados aos centros de saúde, porque os preceptores da rede de Florianópolis eram preceptores que tinham um vínculo com esses centros de saúde. No nosso caso, em Palhoça, não foi assim que aconteceu. Nós começamos com 4 unidades, né, 4 centros de saúde, durante 2 anos, sendo que nesses 2 primeiros anos nós tínhamos 2 preceptoras que efetivamente atuavam na atenção básica, né, nas unidades básicas. E depois, no 3º e no 4º ano, a Prefeitura de Palhoça selecionou outras 4 unidades. Nós
nos direcionamos para as outras 4 unidades e não tínhamos nenhum preceptor que fosse componente das equipes dessas unidades. Então, só para vocês entenderem a logística, para a gente poder estabelecer horários compatíveis para o desenvolvimento das atividades em campo. Por exemplo, tem uma preceptora da medicina, que é médica em uma unidade básica, mas a atividade dela do PET acontecia em outra unidade básica, dentro do horário dela de trabalho. Então tinha todo um movimento com relação à agenda dela, para conseguir conciliar com os horários dos alunos, né? Que, se a gente for conversar com qualquer tutor aqui, a gente vai ver que é o maior problema que a gente tem, né? Depois eu vou falar dos desafios, mas esse já é o primeiro, já estou colocando agora. Isso sempre aparece. E não é só com a gente, em todas as universidades isso acontece. Então essas equipes elas foram organizadas para dar conta das demandas dos territórios, né, as demandas das comunidades atendidas por esses centros de saúde, a partir de planos de trabalho que nós definíamos em consenso no grupo. A partir, então, dessas demandas trazidas da comunidade, trazidas do território, a gente se organizou, Palhoça se organizou entre 2013 e 2014 com 6 grupos de trabalho e 3 grupos de pesquisa. As pessoas que participavam dos grupos de pesquisa não necessariamente eram as mesmas dos grupos de trabalho, então a gente também tinha uma logística para isso. Os grupos de pesquisa se organizaram a partir da afinidade. Então eu tinha, por exemplo, um estudante de medicina que era de um grupo de trabalho 1, mas que participou de um grupo de pesquisa de acolhimento, porque queria estudar acolhimento. A gente conseguiu organizar isso e ao término da vigência da proposta, né, ao término do edital, agora em dezembro, a gente conseguiu entregar, né, professora Áurea? Conseguimos entregar os produtos dessas pesquisas. A professora Ana Lopes participou muitíssimo, inclusive no grupo de acolhimento, né, como orientadora. E para nós foi uma surpresa, para nós no grupo, em perceber que sim, era desgastante, era trabalhoso, né, às vezes cansativo. No final o grupo estava cansado realmente, porque a gente tinha 2 coisas para fazer, né? Ao mesmo tempo que ia para campo desenvolver dias de saúde na comunidade e tal, e passar o dia todo lá ferindo o PA, pesando criança, enfim, aquilo que vocês já devem imaginar. A gente também tinha que ter um momento específico para sentar e pensar pesquisa. E acabou dando certo. Para os preceptores, mais do que para os estudantes, no meu ponto de vista, essa foi uma oportunidade que era impensável antes de 2010. Né? Esses profissionais inseridos na rede, na sua rotina, né, no seu cotidiano de agendas nos centros de saúde, poderem parar por alguns momentos, algumas horas, né, várias horas, para poder estudar e escrever, dar a sua contribuição acadêmica sobre aquela temática. Então, em Palhoça, nós ficamos com 3 grupos de pesquisa. Um grupo de pesquisa que foi formado para relatar as experiências da ecoterapia. A gente tinha um grupo de trabalho de eco, né, da ecoterapia do CTG Os Praianos, que atendia as demandas desses 4 territórios de Palhoça. Então, os usuários, os praticantes da eco eram encaminhados por esses centros de saúde. Tivemos um grupo de pesquisa específico para isso, que foi definido em grupo, porque o grupo achou importante ter um relato, né, publicado, porque a gente tem pouca coisa sobre o assunto, né, no Brasil, e é uma ferramenta bastante interessante. Outro grupo de pesquisa temática era um estudo sobre a percepção e a compreensão da estratégia de saúde da família no município de Palhoça, desculpa. Então foi feito um estudo exploratório com relação aos usuários desses 4 territórios. E o terceiro do acolhimento, que eu estava comentando sobre, que a Ana também participou, Ana Lopes. Esse desenvolvimento das pesquisas, como eu estava falando, então, permeava as ações de extensão. Nós conseguimos garantir que os estudantes cumprissem as suas 8 horas semanais. Em alguns momentos, mais ou menos como a Ilse comentou, uma atividade produto, principalmente na fase da pesquisa,
e o encontro presencial semanal. Além disso, nós tínhamos reuniões gerais mensais do grupo PET todo, para a gente poder trocar experiências. Muitas vezes os componentes de outros grupos de trabalho eram que traziam algumas soluções de problemas para o grupo que estava apresentando o seu relato na reunião. E nós também tivemos um movimento dos preceptores de Palhoça no sentido de participar de eventos para poder mostrar o que estavam fazendo, né? O que estavam conseguindo fazer no município. Então nós tivemos 3 preceptores que participaram da Mostra Nacional de Atenção Básica em Brasília, foi ano passado? Foi passado, né? A Roberta, a Carla e a Juliana, que levaram vários dos trabalhos que a gente conseguiu desenvolver e relatar para a Mostra Nacional. E foi uma surpresa muito interessante para nós. Na verdade não foi uma surpresa, mas foi muito bom. O fato de depois da participação delas na Mostra, elas terem sido chamadas para outros eventos em outros estados para poder aprofundar e detalhar mais as práticas que a gente tinha aqui. Então, assim, é um motivo de orgulho para nós, né? O reconhecimento de outras equipes, de outros estados, e até aquele estado mesmo, a UFSC, né, nos chama, a UDESC, para poder, para que a gente possa compartilhar com eles também a forma como a gente vinha fazendo. O que eu estou querendo dizer aqui é que isso tudo foi fruto de muito trabalho, de muita discussão, que evidentemente não está nada pronto, né? Mas que a proposta de integrar ensino e serviço ficou bem evidente nessa experiência com o PET Saúde da Família. Então, os nossos estudantes indo para a unidade básica, indo para o centro de saúde, participando das reuniões de planejamento, né, em conjunto com as equipes desses centros, e podendo efetivamente atuar junto à comunidade. Agora, tem uma questão bem peculiar aqui que eu sempre gosto de salientar, e que naquele evento em Curitiba que a gente foi, ficou bem evidente, né? É que a gente tentou desde o início, a gente, estou falando todos aqui, todos os PETs, a gente tentou desde o início garantir nas ações o caráter de interdisciplinaridade que estava previsto em edital, que está previsto em edital, né? Para nós, na verdade, foi uma surpresa quando a gente teve contato com outros grupos que nos diziam: ah, eu sou do PET, sim, eu sou do PET Medicina, eu sou do PET Enfermagem, eu sou do PET Educação Física, eu sou do PET Psicologia, enfim. E a gente não vai dizer: não, mas a gente é do PET, tá todo mundo junto. E isso também levou esses outros grupos a nos chamarem para fazer um relato. Tá, mas então como é que vocês fazem para colocar todo mundo junto? Eu acho que o maior segredo é ter como eixo transversal a atenção básica propriamente dita. Então, o principal para nós, desde o início, acredito até por terem sido os primeiros grupos, o Saúde da Família ter sido o primeiro edital, isso foi nos calejando, né, foi ensinando muito a gente, desde o início a gente ter tentado fazer com que os próprios participantes, os petianos, preceptores, estudantes e tutores, que ainda não tinham essa vivência, nenhum de nós tinha antes de começar, de primeiro a gente se reconhecer no grupo. Então, os momentos que nós tivemos de compartilhamento para saber, o que o fisioterapeuta faz no contexto da atenção básica, o que a medicina faz, o que a odonto faz, o que a psicologia faz. Todo mundo foi trazendo a sua contribuição e dessa forma a gente pode identificar pontos em comum, né, onde tinha convergência, e era em cima dessas convergências que a gente trabalhava as ações em conjunto. Em nenhum momento foi colocado: eu tenho que saber o que a enfermeira faz, porque eu vou fazer o que ela faz também. Não é isso. Mas a gente conseguiu garantir para os nossos estudantes, principalmente para eles, a possibilidade de vislumbrar um trabalho em equipe. E agora eu estou me remetendo à fala do nosso convidado, que não conseguiu acabar, mas no início da fala dele, quando ele falou do tribalismo e da dificuldade que a gente tem, né, do estudo internacional, mas que acontece aqui também, da dificuldade que a gente tem de trabalhar em equipe, porque essa dificuldade é uma dificuldade que vem da formação, o PET, sim, é uma oportunidade, né, incrível para isso. E a gente também, como eu também sou professora de sala de aula, tem aluno meu aqui, né,
A gente percebe isso claramente em sala de aula e nas ações acadêmicas, nas ações pedagógicas. Esse petiano que vai lá para a sua turma, do seu curso, e que tipo de discussão ele fomenta lá dentro, né? De que forma as ações passam a ser desenvolvidas quando os outros estudantes têm contato com esse estudante. Uma coisa que ficou bem evidente para nós em Palhoça, no pé de Palhoça, vai controlando meu tempo, sabe o que eu vou falar? Lá no pé de Palhoça, foi com relação aos estudantes de medicina, especificamente. A gente tem uma dificuldade muito grande, com relação aos horários deles, né? Principalmente à medida que o curso vai avançando. Eu sei que os tutores que estão aqui estão concordando comigo, então à medida que eles vão entrando lá no quinto ano, quinto semestre, sexto semestre, não tem mais horário nenhum pro PED. Aí a gente fica lá que nem louco, descabelando para tentar encontrar uma forma de garantir. Olha, eu vou falar para vocês que eu tive uma estudante de medicina que ficou do começo ao fim, do primeiro semestre de 2010 ao último semestre de 2014. Ela acompanhou tudo que a gente fez e deu conta. O mais importante para mim e para ela, porque esse é o relato dela, da Denise, é que ela só se manteve no PET. Ela também tinha as mesmas dificuldades que todos os estudantes tinham de conciliar horário, né? O que manteve ela no PET foi justamente essa oportunidade de ter acesso, e um acesso real, físico, né? Até sinestésico mesmo, com os estudantes e os preceptores de outras áreas. Possibilidade de aprender mais uma discussão que fica muito mais rica quando a gente tem olhares diferenciados sobre ela, né? Então, para mim, essa foi a grande conquista do PET. É claro que a gente tem desafios, e alguns desses desafios têm relação especificamente com a integração ensino-serviço, que, né, tem a ver aqui com a temática da mesa. Além do desafio dos horários, a possibilidade da gente ter efetivamente espaço, não estou falando de espaço físico, de espaço de opinião, inclusive, ou espaço de participação no planejamento da rede, já que é integração ensino-serviço, de que o ensino realmente possa perceber que as contribuições que a gente tenta trabalhar com o serviço vão ter a possibilidade de serem implementadas. Porque às vezes a gente faz, né, o trabalho todo, né, vamos pensar no trabalho do Vigilância, por exemplo, desenvolver o protocolo, faz contato com todos as esferas, né, de forma intersetorial, enfim, fica tudo pronto, e daí a gente quer ver isso sendo implementado efetivamente, né, acontecendo, para que também quando os nossos estudantes petianos forem profissionais e saírem, eles possam se inserir nessa rede e trabalhar com aquilo que eles ajudaram a construir. Então, eu acho que esse é um desafio bem grande que a gente tem. E isso acaba passando por vários aspectos, né? Para quem está efetivamente no centro, na atenção básica, atuando, passa desde pela questão operacional, de horário, de agenda, de ter espaço físico disponível, né? Tem uma sala que a gente possa se reunir para discutir casos, e tem unidade que a gente não tem esse espaço. Se reúne no corredor, se reúne na lanchonete que tem na frente, né? Na praça, a gente me reúne na praça, no banquinho da praça. Passa por isso, mas também passa pela disponibilidade, e alguém falou disso, que agora eu não vou lembrar, mas alguém estava falando disso antes, da disponibilidade do profissional da rede e da disponibilidade da Secretaria de Saúde, da disponibilidade da Secretaria de Saúde Municipal, da Secretaria de Estado da Saúde, do próprio Ministério, da disponibilidade em receber essas contribuições e fazer com que aquilo que é viável possa ser implementado. Acho que esses fóruns de discussão e os próximos que virão são importantíssimos para que a gente tenha documentos consistentes para solicitar, né, pressionar cada vez mais, para que a voz a gente, como formador, estou falando aqui como professor agora, como formador de outros profissionais que vão se inserir daqui a pouco, realmente sejam considerados válidos como a gente acha que é, né, estudando tanto para fazer. Eu acho que é isso, gente, já falei bastante, né?
Só para finalizar, em Florianópolis, a pesquisa de Florianópolis foi toda voltada para a saúde do homem. Então, todos os grupos de trabalho tutoriados pela Darlene trabalharam com saúde do homem no município de Florianópolis. Tá? E é isso. Obrigada. Eu e a professora Ana já compartilhamos aqui bastante sobre o nosso PET, sobre todas as nossas ações, mas eu vou aproveitar agora a oportunidade para também detalhar algumas delas e falar também sobre as dificuldades que nós encontramos, qual que é a dificuldade em executar o PET, que como docente, né, eu posso falar que não são poucas, mas ainda assim a gente conseguiu produzir bastante coisa, né? Então, o nosso PET, ele era o PET Redes Câncer, ele era um PET de gestão, né? Então, demorou um pouquinho para a gente entender isso, o começo, tá, mas a gente não tem ainda traçado o começo, o meio e o fim do projeto? Não, a gente não tem, a gente vai construir isso juntos, né? Então, com os acadêmicos, eu e a Ana como tutoras, de determinar, tá? A gente está aqui, onde a gente quer chegar, o que a gente vai fazer em todo esse processo. Mas a gente fez várias ações, né? Então, nós começamos estudando sobre o SUS. Então, tanto os acadêmicos quanto nós precisávamos buscar conhecimento sobre o funcionamento do SUS, princípios do SUS, as leis que regulamentam o SUS, e nós fizemos isso. Em seguida, nós fomos no câncer. Nós vamos trabalhar com câncer, então a gente tem que ter alguma noção, estudar o que a gente sabe, né, sobre ensino de câncer, como nós falamos anteriormente, mas sobre o câncer em si. E foi criado um pré-teste, né? Então, nós aplicamos esse pré-teste nos alunos para ver o quanto se conhecia de câncer porque posteriormente nós aplicamos novamente para ver, né, o efeito de tudo isso. Esse pré-teste tinha várias questões sobre o câncer, e uma das mais erradas, tanto nos acadêmicos de todas as áreas da saúde, foi a de rastreamento de câncer, que foi um dos temas que a gente pegou aqui para o Além do ABC, né? Então, todos os alunos fizeram um curso de 30 horas virtual, pelo site do INCA e com certificação, e aí em cima desse curso nós questionamos, mas o que falta nesse curso? Inclusive enviamos para o INCA, né, para o ensino à distância do INCA, o que falta no ABC do câncer. Foi aí que surgiu esse curso de agora, que é o Além do ABC do Câncer. Posto isso, nós fizemos, o nosso PET precisava, como era de gestão, a gente precisava entender o mecanismo da rede que a gente estava tentando construir. Então, houve uma visita guiada ao CEPOM, então, tanto para os profissionais de saúde da atenção básica, quanto para os acadêmicos, e para nós também. Conhecer o CEPOM, né, ver o que acontecia lá, como que acontecia, a visitar os centros de saúde, tanto de Florianópolis quanto de Palhoça, conhecer a realidade da atenção básica. Quanto a isso, nós não tivemos dificuldade, tanto no CEPOM quanto na atenção primária, nós fomos bem recebidos, nós conseguimos agendar horários para visitar, para conhecer o funcionamento. Os preceptores foram muito receptivos nesse sentido, de levar os acadêmicos para lá, e isso foi tranquilo. Além disso, nós tínhamos que apresentar o nosso projeto nos centros de saúde, né? E aí começou então essa interação da atenção primária, receber o PET, então entender o PET, que era um PET de gestão, e o que isso implicaria para eles, né, para os preceptores e para a atenção básica. Além disso, tudo que nós produzimos em termos de material, nós queríamos dar uma sustentabilidade ao nosso projeto. Então, nós tivemos um ambiente virtual de aprendizagem, onde todo esse material ele é ainda postado ali, e nós temos tudo isso registrado.
E aí surgiu aquela nossa questão de que o nosso PET era diminuir a fila de espera do CEPOM, liberando as pacientes que já estavam curadas de câncer de mama, com cura epidemiológica, né, mais de 5 anos do tratamento, e encaminhá-las para a atenção básica. E como que isso foi feito? Não tinha resumo de alta, os prontuários ficavam lá, e não tinha essa comunicação entre a alta complexidade e a atenção básica, no quesito a saúde daquela pessoa, o que ela fez, qual foi o tratamento que ela realizou, para eles para estabelecer exatamente a rede, a comunicação. Então, nossos alunos foram ao CEPOM, fizemos uma capacitação, a enfermeira Nelly, uma das nossas preceptoras, como fazer o resumo de alta. Então, cada aluno foi lá pelo menos fazer 2 resumos de alta dos prontuários dessas pacientes. E como que essas pacientes teriam então a alta? Como que nós vamos jogar elas de volta para a atenção básica? Porque muitas vezes elas tinham todo o atendimento ali à disposição, tinha passagem livre ali com a carteirinha do CEPOM, né? Então eu tenho acesso a todo o tratamento da melhor qualidade, gratuito, e pelo fato de eu ter tido um tratamento de câncer. Nós preparamos então um material para entregar para essas pacientes, para tentar ajudar nesse link. Eu vou sair da alta complexidade, vou para a atenção básica, mas isso vai ser bom. Por quê? Criamos uma cartilha de como funciona o SUS. Quais são as estações de cuidado do SUS? Como que o SUS passa pela atenção básica, pela média complexidade, alta complexidade? Como que isso traz benefícios para a paciente ser atendida na unidade básica, não no centro, né, no CEPOM, no nosso caso. Além disso, uma outra cartilha foi criada também pelos alunos para sobreviventes do câncer de mama. Como que elas deveriam fazer esse acompanhamento? Inclusive, nós traduzimos artigos sobre os segmentos de câncer. Eu já falei isso aqui antes, sobre não somente do câncer de mama. Nós traduzimos vários segmentos de câncer e esse material ele vai ser disponibilizado para atenção básica, para acompanhar o segmento dos vários tipos de câncer. Além disso, nós fizemos um estágio de observação da realidade tanto dos pacientes quanto a atuação profissional do CEPOM. E aí a gente tentou a interdisciplinaridade, mas a gente acabou fazendo cada um na sua área. Então, os alunos de fisioterapia foram conhecer o setor de fisioterapia do CEPOM. As alunas de nutrição foram conhecer o setor de nutrição do CEPOM. Foi um estágio mesmo, né, de observação, como que acontecia esse cuidado compartilhado ali, né? Além disso, nós fizemos organização então desse Além do ABC do Câncer, que é esse curso de 40 horas, que está se encerrando hoje, mas teve 5 encontros, né? Que nós tivemos todos os tópicos definidos como importantes, que iam além do ABC do câncer e aprofundando em várias temáticas, né? Então a gente teve palestra de nutricionista, de rastreamento, todas elas que estão disponíveis aí, né, também virtualmente. Que também é um outro produto desse PET. É um material que vai ficar para consulta. Porque nós não queríamos fazer um curso que acabasse nele mesmo, mas que ele tivesse um produto que fosse sustentável, que isso pudesse ajudar. Né? E isso vai ficar, inclusive, para a inclusão na educação permanente da atenção básica. Além disso, então, muitos materiais, documentos, né, traduções que os alunos realizaram. Como eu já falei, o nosso PET era de gestão, então a gente não teve a prática que muitas vezes ficava sendo aguardada assim, para os alunos de estar na atenção básica, de ir para a unidade básica. Mas a gente conseguiu começar, eu acho, fazer essa conversa aí da gestão. Eu gostaria até de agradecer assim, a doutora Semen por ter intermediado esse contato, ter colocado ali, né, dado a cara para bater, como a gente diz, né, porque teve muita resistência, alguns profissionais que não querem, outros que querem, uns querem se envolver, outros não querem, e a Semen ela acabou fazendo esse meio de campo, né, de entrar na gestão mesmo, né. E agora eu vou falar um pouquinho dos problemas e das dificuldades, eu acho, né, que nós tivemos, assim, principalmente. Uma já foi comentada aqui pela professora Inês, que é a questão
da carga horária, né? Então, os acadêmicos, eles vão tendo, agora eu estou em estágio, agora eu tenho plantão, agora eu tenho... Então, para você conciliar esse horário, eu até já dei essa sugestão, porque quando no meu tempo de acadêmica, havia um projeto parecido com o PET, dos 5 cursos da saúde. E havia um dia da semana que todos os cursos não tinham aula naquele período, era uma tarde, só para o PET. Então, aí todos os cursos tinham essa disponibilidade. Era o dia do PET. Quem faz PET tem PET. Quem não tem aula nesse dia. Era um período, uma tarde. Né? Então, é a maior dificuldade, eu acho. Encontrar reunião, marcar reunião, cumprir as horas. Então, a gente trabalhava pela demanda mesmo que a gente tinha. Então, tem que produzir esse material, até tal dia, tem que fazer resumo de aula, tem que ir na unidade. E os alunos ficavam livres para cumprir esses estabelecidos aí, né? E cumprir a carga horária do PET, né? Então, acho que a maior dificuldade mesmo. As outras dificuldades que acho que a gente já conversou bastante aqui sobre a comunicação e a integração, então, dos serviços com o ensino, como inserir os acadêmicos, então, no meio dessa gestão toda, dessa discussão de gestão, a comunicação entre a atenção básica e a alta complexidade, né? Até uma vez foi comentado aqui, mas vocês não têm um Facebook para falar do paciente? Como que vai conversar, então, o que foi realizado na alta complexidade com o que ele vai fazer na atenção básica? Né? A questão de ter um prontuário unificado seria ótimo para ter como compartilhar isso daí. Né? A gente sabe que alguns municípios ainda não tem nem o prontuário eletrônico, que facilite muito todo esse processo e toda a gestão. Né? Talvez uma sugestão para um outro PET seria essa questão de informatizar, né, a rede e conseguir essa comunicação. Eu acho que foi uma das coisas que a gente observou assim, que mais limitam o PET. Por quê? Porque a gente lida então com a Secretaria de Saúde, no nosso PET era de Florianópolis e de Palhoça. Então, são gestões diferentes, então Palhoça funciona de um jeito, Florianópolis funciona de outro, preceptores daqui conseguem liberação, preceptores daqui não conseguem tantas horas, outros não conseguem. Então, as localidades, né, poxa, mas eu trabalho em Palhoça, vou ter um encontro lá no CEPOM, ou vice-versa. Então, assim, eu acho que essas foram as maiores barreiras assim, que nós encontramos no desenvolver de todo esse projeto aí de gestão. Acho que era isso que eu tinha para contribuir. Aqui depois a gente acho que discute um pouquinho mais. Muito bem. Eu fiquei pensando quando o Áureo propôs o desafio de falar um pouco aqui sobre integração, ensino, serviço, né? Pensando aí as atividades do PET, eu fiquei pensando assim, o que posso deixar aqui de mensagem dessas estratégias que são alvo de provocação aqui nessa mesa, né? Eu fiquei pensando, quando trabalhávamos também eu e a Priscila na apresentação anterior, quando discutíamos a ideia do PET ser uma política indutora, né? Pensei em refletir sobre isso, né? O que significa, num contexto de saúde num país como o Brasil, né? Que muito recentemente assumiu, com a Constituição de 88, a saúde como direito, até então vigorava de 67, que dizia que era Estado mínimo diante do direito à saúde, o que significava uma política indutora, né? Uma tentativa de induzir, né, como o próprio nome diz, de fazer funcionar, de provocar, de tensionar, um jeito de fazer de Estado, uma política do Estado sobre o setor saúde. Né, e uma política indutora diferente, que tentava fazer funcionar algo que seria muito diferente do que se tinha antes. Né? Uma política que tentava fazer funcionar uma lógica de saúde conquistada aí com todo o cenário da reforma sanitária que o Brasil viveu e que era o fazer valer o que queria a Conferência de Alma Ata de 78, que era a atenção primária.
simples assim, não é por acaso que os PETs, a gente tem o PET, como foi falado antes, né, por meio do decreto 7.508, as várias redes que estão sendo, as redes temáticas, e uma delas é a rede de atenção a pessoas com doenças crônicas, e dentre essas doenças, o câncer como tal, passa a ser uma rede a ser provocada e em articulação com a atenção básica. Então, a maior parte dos PETs, a gente vê a entrada dele na atenção básica, então esta política indutora queria exatamente isso, fazer funcionar uma lógica de saúde colocada pela ALMA-AT em 78, né, 1978, que seria a saúde acontecendo na atenção primária, onde acontece a vida das pessoas, né? A vida da gente acontece no cotidiano, a vida da gente não acontece no hospital. Aliás, por lá queremos passar muito rapidamente. Então, se a gente pensa em saúde, a saúde precisaria acontecer na atenção primária, e lá, então, o Ministério da Saúde opta por fazer essa política indutora. Então, assim, estratégias, né? Assim, a provocação dessa mesa é falar que estratégias a gente pensa de integração, serviço, escola, enfim, a primeira delas seria de afirmar a atenção básica, com tudo que ela tem aí de complexidade, e acho que isso é tudo muito difícil, né, dentro dos cursos da saúde. Uma outra coisa importante de falar é que, se eu acabei de dizer que é na atenção básica que a vida acontece, lá acontecem também os fenômenos da vida, né? A Ilse acabou de apresentar ali os acidentes, enfim, que podem ser notificados aí pela atenção básica. É lá que as pessoas circulam, é lá que acontecem as ruas, que ficam as ruas, é lá que acontecem as coisas. E, porém, né, uma rede de atenção básica em saúde, depois eu vou falar um pouquinho mais disso, extremamente sucateada para poder dar conta se, de fato, lá é considerado o espaço onde aconteça a vida. Então, além dessa afirmação que eu queria deixar aqui, depois de a Priscila ter apresentado os vários pontos, quando se tem como desafio o desenvolvimento de um PET na atenção básica, sob a égide disso que eu coloquei, sintetizei aqui, demarquei como o que significa atenção básica, que é onde acontece a vida, diante da ideia de um PET redes, que vai exatamente pensar dentro da articulação da atenção básica, que é esse espaço muito importante na vida das pessoas, exatamente vai ser articulada a atenção básica, aquela doença que mais distante está das possibilidades de ter sido, ao longo da história, pensada na atenção básica, que é o câncer. Então, quando discutindo um tanto com a Priscila, com a Senen também, no relato de várias ações que a gente vem escrevendo sobre o PET, a gente fala de câncer como demarcado um simbólico de morte. Parecia muito interessante isso ser discutido. CEPOM, centro, o nome até, né, centro, complexo, centro de... Como é que é? Pesquisa oncológica. Vai ser um nome complexo junto, não, né? Complexo não. Não tem mais, né? Complexo Isso. Proibir. Isso. Então, muito interessante essa tentativa de buscar a articulação entre a atenção básica em saúde, que seria o cotidiano da vida das pessoas, com aquela doença que carrega consigo o simbólico da morte, da dificuldade, com muito sofrimento, enfim. E aí, por quê? Porque talvez fosse um início, uma possibilidade de começarmos esse exercício não a miúde, mas a granel, né? E é muito importante pensarmos que, na medida em que fomos falando dos impossíveis, que foi tudo que foi falado aqui hoje de manhã, pensar câncer, pessoas com câncer retornando à atenção básica, é impossível pensar em agora termos no site do CEPOM disponibilizados segmentos para altas de câncer, não só de câncer de mama, mas quiçá logo os outros, ou de pele, como a Senen falou, e tantos outros, ficarem ali disponibilizados para quiçá o médico da atenção básica poder, bem, agora é assim, eu trabalho aqui, eu posso aqui na atenção básica, onde eu cuido do andar da vida, como diz o Marcos Darós, né, um professor de saúde pública aposentado aqui da UFSC. Agora eu sou médico, sou profissional da saúde, de uma atenção básica, vou lidar com o andar da vida das pessoas, e dentro deste
andar na vida e existe uma possibilidade de um tropeço no tocante à saúde sendo câncer, mas que foi vencido o suficiente para essa pessoa continuar a andar da vida. Então o PET Rede Câncer, eu acho assim que com todas as dificuldades que a Priscila contou, né, contou aqui há pouco com relação a ele ser um PET de gestão, que ele envolve a criação de comunicação, ele tem a relação entre a atenção básica de Palhoça e de Florianópolis, cada uma com as suas especificidades, com o hospital, ele toca a granel, né, ele toca por atacado num problema muito grande, né, do sistema de saúde, que é um contexto da atenção básica, como eu falei antes, muitas vezes sucateada, né, como diz o Túlio Franco, né, que é um pesquisador sobre essas temáticas, sobre a atenção básica. Ele diz que equivocadamente, em contraponto à atenção hospitalar, que é igual a alta complexidade, acaba sendo a atenção básica como aquilo que não é tão importante, não é tão alto, porque sabe é muito baixo. Então tem simbólicos aí que a gente foi construindo ao longo do nosso percurso de estruturação do sistema de saúde, que eu acho que eles ainda estão na atenção básica. E acho que é isso que a gente precisa pensar. Então, só para fechar aqui, eu vou pontuar algumas coisas para deixar como provocação, que eu não sei se elas se constituem em estratégias, mas que são coisas que quando a gente for fazer, não só o discurso, como a prática da construção de redes, enfim, precisamos pensar sobre os pontos da rede. Porque, afinal de contas, se for pendurar a minha rede em 2 coqueiros, os 2 coqueiros precisam ser fortes o suficiente para aguentar a rede, certo? Senão não deitaríamos e não deveríamos deitar nessa rede nossos pacientes. É algo para pensarmos, né? Então, a gente sabe que a gente tem um sistema de saúde, uma atenção básica que muitas vezes está na UTI, né? Ou, brincando um pouco com essa metáfora, a gente tem um sistema de saúde que muitas vezes é nivelado, né, por as pessoas entenderem que o cuidado delas deve se dar prioritariamente no hospital, né? Então, isso é algo para a gente começar a pensar. Que mudanças precisaríamos ter ocorrendo no sistema de saúde no sentido de maior equiparação dos valores. E quando eu falo valores, eu inclusive coloco cifrões de destinação de verbas, de investimentos tecnológicos, investimento de recurso, de planejamento, enfim, que muitas vezes é bastante distoante entre esses 2 pontos, esses 2 coqueiros, vamos dizer, da rede. Poderíamos incluir os outros, mas não cabe aqui agora. Uma outra coisa que eu queria pensar é assim, de fato, que a gente afirmou bastante aqui e poder sair daqui refletindo sobre o que seja educação permanente. Além de educação permanente, a ideia de problematização permanente, porque problematizar talvez seja um convite a aprofundar um pouco mais os problemas que temos, e eu imagino que eu acabei de comparar aqui a atenção básica como, e a relação com o sistema hospitalar tentando constituir rede, com diferenças muito grandes, pode ser algo para a gente pensar as nossas dificuldades. Uma outra coisa importante, né, na linha da educação permanente, é que alguém falou aqui hoje de manhã que a ciência ela se dá sobre o ombro de gigantes, né? Tudo que a gente tem, tudo que foi falado aqui hoje, pessoas pesquisaram, temos antecedentes, enfim, acho que foi a Sene que falou isso lá no começo. Agora, aquilo que a gente só conhece e não aprofunda, e não problematiza, e não ganha alguma autonomia diante desse conhecimento, a gente ignora. Haja vistas a prevenção, por exemplo, saindo um pouquinho do contexto de câncer, de gravidez na adolescência, não teria necessidade, porque os adolescentes conhecem sobre, talvez os métodos anticoncepcionais, eles não tenham problematizado o que significa na vida deles, no projeto de vida deles, a gravidez na adolescência. Então eu estou trazendo isso para o contexto nosso aqui, porque eu penso que a constituição de redes, ela precisa ter muito bem problematizado, né? O que significa esse histórico que vivemos e chegamos até aqui com a ideia de redes. Esses pontos da rede têm muitas diferenças entre si, e que talvez essa seja a principal dificuldade diante da qual precisamos construir estratégias, e que a atenção primária ela tem que ser, não um princípio, né, mas ela tem que ser algo a ser perseguido por nós. Quiçá, né, precisamos pensar aí, e eu iniciava essa fala falando de políticas indutoras,
precisávamos pensar aí a ideia de que talvez precisaríamos ter mais indução, vamos dizer assim, do ponto de vista da política de saúde, para que de fato a atenção básica cumprisse seu papel, né? No sentido de fato ser aquele ponto da rede que segura as demandas que lhes são enviadas, que possa fazer efetivamente esse trabalho que a Ilse acabou de apresentar aqui, uma pesquisa muito bacana, sobre como que a atenção básica pode trabalhar no sentido de prevenir acidentes. Voltemos para os nossos serviços de atenção básica e pensamos, é possível, de fato, com as estruturas que temos, fazer um trabalho dessa magnitude do cuidado das crianças com os portões, que elas se acidentando nos portões? Então, assim, são trabalhos de extrema complexidade, mas eu acho que precisamos ter problematizações que nos levem a pensar estratégias, mas não deixando passar ao largo essa fragilidade da atenção básica e dar conta disso tudo. Acho que é essa a contribuição, né? Acho que podemos ir para a mesa, enfim, e fazermos o debate com os que estão aqui, porque devemos ter muitas ideias interessantes em quem está nos escutando também.